iremos ler o ensinamento A Força da Natureza, que está no Alicerce volume 2, na página 68, para o Alicerce revisado. Em relação à constituição deste mundo em que respiramos e vivemos, ou seja, da grande natureza, segundo minha pesquisa, existe a grosso modo 3 elementos: fogo, água e terra, conforme explanei em outra oportunidade. Atualmente, por intermédio da ciência e dos 5 sentidos do ser humano, tomamos conhecimento do eletromagnetismo, da atmosfera, dos elementos da matéria, etc. Meu propósito, porém, é falar sobre um componente etéreo, ou seja, a energia espiritual que ainda não pode ser conhecida por meio da ciência e dos 5 sentidos. Até hoje, a expressão energia espiritual ou espírito tem sido muito usada, mas ficou circunscrita à religião ou à parapsicologia. Consequentemente, a palavra espírito foi associada à superstição. Não só isso, tornou-se praxe a negação do espírito como condição para ser considerado intelectual, mas não é bem assim. Na verdade, a energia espiritual é a fonte da surpreendente força da qual depende o nascimento, o desenvolvimento e a transformação de todas as coisas deste universo. Chamo-a de força invisível. Sendo assim, chamarei o mundo conhecido simplesmente de mundo material e o desconhecido de mundo espiritual. Como lei universal, todas as coisas do mundo material se originam e se põem em movimento, primeiramente no mundo espiritual. O mesmo se dá quando movimentamos nossos braços e pernas, em que a vontade é que se move primeiramente. Contudo, os estudos de até agora tinham por princípio a busca de soluções apenas com base nos fenômenos do mundo material. E esse é o motivo porque, embora se admita um avanço da cultura, o bem-estar da humanidade não acompanhou esse progresso. Portanto, para resolver qualquer questão do mundo material, é necessário solucioná-la primeiro no mundo espiritual. Nesse sentido, mesmo no caso de doenças, é necessário curá-las a partir do mundo espiritual. Ou seja, o verdadeiro método de tratamento consiste em tratar o espírito por meio do espírito. É evidente que o corpo humano é constituído de um corpo espiritual referente ao mundo espiritual e de um corpo material pertencente ao mundo material. A doença, conforme já tenho explicado, é a purificação de toxinas solidificadas, ou seja, é o processo de dissolução dessas toxinas. Esse processo, aplicado ao corpo espiritual, se configura da seguinte maneira: as toxinas se apresentam em forma de nuvens espirituais em uma parte do espírito, e a dissolução das toxinas correspondente à dissipação dessas nuvens, já que todos os tratamentos existentes até hoje buscavam a solução apenas no corpo. Eles agiam de forma contrária e, por isso, não era a verdadeira solução da doença. Dado que a dissipação das nuvens do corpo espiritual é a regra básica da cura das doenças, qual é a força necessária para extingui-las? Ela é uma espécie de luz misteriosa irradiada do corpo humano. Só é possível aprender verdadeiramente esse princípio por meio da prática contínua do Jorei por vários anos. Peço aos leitores que fiquem cientes, portanto, que aqui não é possível ir além de uma noção geral do assunto. Antes de explicar o que é corpo espiritual do ser humano, torna-se necessário saber o que é a morte.
quando o corpo físico se torna incapaz de continuar desempenhando suas funções devido ao envelhecimento, doença, ferimento, perda de sangue, etc., o espírito se separa da matéria. A esta separação chamamos de morte. Dessa forma, a morte se dá quando o corpo espiritual abandona o corpo material. Com a morte, o espírito regressa ao mundo espiritual e, passado algum tempo, reencarna. O corpo físico, como todos sabem, se decompõe e retorna à Terra. Pelo exposto, compreende-se que o corpo espiritual é de vida infinita e o corpo material uma existência secundária e finita. Consequentemente, ao lidar com as questões do ser humano, o corpo espiritual deve ser o verdadeiro alvo. Finalmente, a ciência moderna está descobrindo a existência de uma espécie de radiação em todos os seres vivos, inclusive nos vegetais e até mesmo nos minerais. Segundo minhas pesquisas, a radiação do corpo humano é de natureza superior, pois, como os antigos diziam, o ser humano é o mais elevado entre todas as criaturas. Quanto mais elevado for um espírito, maior é o grau de rarefação de seus elementos. E quanto mais aumenta o grau de rarefação do espírito, mais difícil é detectá-lo por meio de equipamentos, o que contraria a visão materialista. Desse modo, é muito mais fácil perceber a radioatividade nos minerais e a fosforência nos vegetais por serem espírito de nível inferior. Assim, quanto mais rarefeito for o espírito, mais aumentará sua força. A compreensão de tal princípio é muito importante. Apesar da radiação emitida pelo corpo humano ser a mais forte, dependendo da pessoa, essa radiação apresenta enorme diferença que está além da imaginação. Quanto mais forte for essa radiação, maior será sua força de curar doenças. Assim, para torná-la mais potente, concentrei-a em uma parte do corpo, alcançando êxito na dissipação das nuvens espirituais. Obtive sucesso também em desenvolver uma técnica especial que potencializa ainda mais a força de radiação que cada um possui. Aplicando esse método, conhecendo seu princípio e somando experiências, consegue-se manifestar uma extraordinária capacidade de curar doenças. 5 de fevereiro de 1947. O mundo, para muitos, ainda é uma caixa de surpresas. Para aqueles que procuram decifrar, descobrir e até questionar alguns assuntos que a princípio não entendemos e que só acreditamos nas coisas que enxergamos. Mas Meixo Sama, através de estudos e pesquisas, como o nome do título desse ensinamento, A Força da Natureza, existem elementos invisíveis que faz transformar, ou melhor, criar todas as coisas deste planeta, a qual Meixo Sama deu o nome de força invisível ou mundo espiritual. E agora eu te faço uma pergunta: você acredita em espírito ou neste mundo espiritual? Então, esta é uma oportunidade, através dos ensinamentos de Meixo Sama, onde ele descreve segredos que até então a ciência desconhece. E Meixo Sama nos relata que existe uma lei universal onde todas as coisas do mundo material se originam e se põem em movimento, primeiramente no mundo espiritual, que é o princípio básico para começarmos a entender muito das coisas que acontecem neste planeta. Quero agradecer mais uma vez pela sua audiência e compartilhe. Este podcast Nova Era Atualidades estará sendo exposto também na plataforma
Spotify e também nas minhas redes sociais. Obrigado mais uma vez. Aqui que vos fala é Carlos Ribeiro, direto de São Paulo, capital. Nova Era, atualidades.